Para você que é um psicólogo, um terapeuta, um profissional de saúde, um coordenador, um monitor de clínica de recuperação, ou mesmo se apenas compartilha da missão de ajudar pessoas. Quais são os seus maiores desafios profissionais ao encontrar, ao tratar um paciente dependente químico e sua família no consultório? Como você organiza seus atendimentos? Qual é a metodologia que você usa? Ou melhor, qual a estrutura das sessões que você utiliza para enfrentar os desafios psicológicos na sua profissão? Meu nome é Rodrigo Oliveira Lazzarini, sou psicólogo clínico, coach e especialista em dependência química. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este encontro online onde compartilhamos experiências e dividimos conhecimento. Hoje eu vim para falar sobre a importância de ter um arsenal de recursos para lidar com a dependência química no consultório. Antes de apresentar essa metodologia de tratamento, desenvolvida a custo de mais de 10 anos de trabalho nessa área, eu quero frisar a importância de iniciativas como o CONDEC e agradecer a oportunidade de contribuir modestamente com esse trabalho tão relevante e que une profissionais que dedicam todo o seu empenho e atenção, de uma forma ou de outra, a auxiliar pessoas a lidarem com esta grave condição de saúde. A todos os colegas e profissionais que estão assistindo a esse vídeo, minhas saudações e meu reconhecimento. A dependência química é hoje uma das condições de risco à saúde mais comentadas e preocupantes da atualidade. Não há tema mais polêmico e com tão pouco consenso sobre como sanar tal questão na sociedade nos dias de hoje. O consumo de substâncias sempre existiu e sempre existirá. O que antes era norteado por contextos culturais e religiosos, atualmente acontece de maneira deliberada, sem mecanismos capazes de oferecer continência ou proteção ao usuário. O impacto sobre o indivíduo, sua família e o sistema onde estão inseridos são graves o suficiente para alterar a dinâmica das relações dos envolvidos em todos os níveis capazes de imaginarmos. A realidade interna de um dependente químico está tão comprometida com esta síndrome que psicologicamente é possível afirmar que nada ocupa um lugar de importância tão grande como o consumo de substâncias capazes de gerar estados de consciência desejados, seja na busca por prazer e satisfação ou na diminuição da dor de uma vida carente de significado. Angústia, desespero, desesperança. Esses são sentimentos comuns para quem convive diretamente com pessoas comprometidas e com problemas relacionados ao consumo de substâncias. O fantasma das drogas ronda as casas dos brasileiros. Diariamente recebemos nos nossos consultórios e ambientes de tratamento pessoas atormentadas por tais entidades psicológicas sussurrando morte e invalidez no ouvido das famílias que nos procuram. Desde tristeza e preocupação até sintomas pré-psicóticos, encontramos familiares sofrendo com sintomas hostis, interferindo nas relações conjugais, de trabalho, sociais, ou seja, tanto quanto o próprio dependente químico em todas as áreas da vida. Talvez todas essas manifestações, todos esses sintomas sejam muito conhecidos para nós. E nada disso é novidade para quem já trabalha com adicção. Agora, pouco se parou para pensar nas dores que nós profissionais sentimos na nossa atuação. Não há sequer um profissional dessa área que não tenha enfrentado desafios ao lidar com a dependência e com a adicção. O sentimento de impotência, a sensação de estar perdido ou sozinho frente a uma demanda tecnicamente gigantescas são frequentes. Diante de um paciente e sua família
e das necessidades tão distintas de orientação e tratamento. A duras penas, aprendemos que pouco podemos fazer sozinhos, com uma grande diferença nas necessidades complexas de outras pessoas e, por mais tecnicamente capaz que um profissional seja, sem organizar sistematicamente o passo a passo da utilização de técnicas e ferramentas psicológicas no consultório, os resultados esperados não serão não satisfatórios. A ideia que eu quero passar aqui nessa palestra é que é possível utilizar ferramentas de maneira sistemática e fazer dos atendimentos realizados um campo fértil para uma relação terapêutica transformadora, tanto para o paciente e sua ideia do que pode ser um tratamento eficaz, quanto para você, profissional, e a importância que virá a ser o seu papel na vida de um paciente e sua família. Eu chamo esse método de tratamento ambulatorial 360 graus. Por que 360 graus? Porque se propõe a olhar não somente para o uso de drogas de alguém, e sim para todas as necessidades do indivíduo e sua família. Mas antes de falar sobre esse método, que utiliza um extenso e poderoso ferramental técnico ao alcance de todos, quero contar brevemente o porquê eu estou aqui. Antes de me tornar um profissional da área, pude sentir na pele as dores de estar do outro lado dessa história. Tive um irmão que morreu em decorrência de um quadro clínico agravado pelo uso de drogas e álcool e com 38 anos de idade deixou esposa, filha, mãe e irmãos completamente, emocionalmente destruídos. Quando eu completei a faculdade de psicologia, imaginei que eu poderia fazer algo em relação às dores dos meus pacientes. Mas a minha surpresa, pouco eu sabia sobre como fazer isso. Não me sentia plenamente capaz de atender pessoas com as dificuldades como as do meu irmão e o luto da minha família. Procurei uma especialização em dependência química ao mesmo tempo que comecei a trabalhar num centro de referência nessa área. E foi exatamente essa junção de teoria e prática clínica que começou a clarear a minha visão acerca do papel do profissional como um facilitador de um processo maravilhoso de vida chamado de recuperação. Neste momento, ficou muito claro para mim a importância de uma equipe multidisciplinar e uma rede de apoio capaz de atender concomitantemente diversas necessidades de um paciente, além mesmo dos seus problemas com drogas. Eu obtive o conhecimento de que se algumas questões não fossem tratadas na ordem em que se apresentavam, o tratamento seria ineficaz e improdutivo. Na visão sobre o ser humano em sofrimento, muitos modelos de tratamento me foram apresentados. Ficou evidente para mim a necessidade de parte da população que eu atendia precisar ser submetida a uma internação, por exemplo. E também ficou evidente a importância da continuidade de ações sistemáticas de tratamento após a alta desses pacientes. Aliás, os maiores desafios de um tratamento se iniciam verdadeiramente após um período de internação em ambiente controlado. Quando este trabalho se encerrou, eu fui para o consultório e outros desafios se iniciaram. E mais uma vez eu fui buscar conhecimento sobre como compreender as necessidades dos meus pacientes, até mesmo porque os meus primeiros pacientes nunca haviam usado drogas na vida. Neste momento, iniciei outra pós-graduação em psicologia analítica, que me enriqueceu na prática clínica. Desde então, eu venho me aprofundando em autoconhecimento e desenvolvimento de pessoas, no gerenciamento eficaz de emoções e de recursos internos. Nessa jornada de aprendizados, me formei um programador neurolinguístico, coach e hipnoterapeuta. E na junção de recursos técnicos e das pseudociências, posso me considerar hoje capaz de enfrentar aqueles desafios no passado, aqueles desafios que pareciam grandes demais para mim. Voltando sobre como utilizar de maneira sistematizada um conjunto de técnicas capazes de conduzir um paciente para estados desejados de saúde e bem-estar, quero destacar a necessidade do profissional possuir uma gama de ferramentas psicológicas capazes de identificar qual nível neurológico uma intervenção deve acontecer
para que seja percebida como eficaz. Se a intervenção for imprecisa, corre-se o risco do paciente estar falando uma coisa e você propondo outra. Ou seja, você não estará ouvindo o teu paciente. Pensando em estratégias de tratamento, não é interessante dar um tiro de bazuca numa formiga. No relato, na queixa inicial de um paciente e sua família, se a ênfase está no nível neurológico de ambiente, é neste nível que devemos tocar. Se são nos comportamentos, inicialmente, é neles que lançaremos luz. Se é no nível das capacidades e habilidades, da mesma forma. Assim como a identidade, assim como com as crenças, com valores, ou mesmo no nível das conexões com o sistema como um todo. Este é apenas um olhar sobre o paciente e suas necessidades, dentre outros contidos no método já citado anteriormente. Este método é sobre realizar uma anamnese minuciosa, sobre como construir uma história clínica precisa, sobre construir um banco de dados de profissionais parceiros, sobre compreender fatores individuais de risco e proteção, sobre a aplicação de testes e questionários, mas é principalmente como estruturar os atendimentos de maneira lógica, mas emocional, racional e ao mesmo tempo intuitiva. É sobre o equilíbrio. E por fim, é sobre relação humana. É sobre cuidado, sobre afetividade, é sobre amor. Talvez não sobre aquele amor de mãe. E eu sei que você sabe sobre o que eu estou falando aqui. Logicamente, não será possível falar sobre todo o método aqui neste encontro. Seriam necessários, no mínimo, mais 16 horas de vídeo para isso. Mas eu quero deixar um presente aqui para você que está me assistindo, e esse presente trata-se de uma das ferramentas mais poderosas utilizadas no consultório na construção de um vínculo honesto, verdadeiro e de confiança com o seu paciente. Seja ele quem for. Este recurso com certeza fará com que seu trabalho clínico seja potencializado ao ponto de conseguir tratar casos de dependência que antes você imaginava não ser capaz de tratar dentro de um consultório ou ambiente ambulatorial. Nós gostamos de pessoas que são como nós, capazes de nos compreender, ouvir sem nos julgar, que se mostrem próximas, disponíveis, e não da figura de um especialista distanciado, frio e incapaz de expressar empatia. Essa habilidade que nos permite construir uma relação humana já existe aí dentro de você. Fazemos isto de uma maneira muito natural quando encontramos com pessoas importantes para nós, onde a sensação percebida é quase que, como se fosse possível, e através de uma conexão profunda, o outro fosse capaz de completar uma frase que você ainda nem terminou de pronunciar. É dessa sintonia que eu quero falar. É sobre o que nós programadores chamamos de rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que não tem tradução para o português, mas se houvesse seria algo como uma ligação profunda, uma sintonia perfeita, como uma conexão que te permite se comunicar horas com alguém sem perceber o tempo passar. Uma definição de rapport que eu gosto muito é: rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa de mundo para o mapa de mundo do outro. É a essência da comunicação bem-sucedida. Esse tipo de comunicação eficaz e que no cotidiano se estabelece de uma maneira inconsciente, para nós não precisa ser obra do acaso. No caso das relações de trabalho, diferente das relações de amizade ou pessoais, elas precisam ser construídas e, para isso, há técnica.
Construímos rapport quando? Quando temos interesse sincero pela outra pessoa. Quando somos curiosos e queremos saber quem é a outra pessoa. Quando nos permitimos ver a vida através dos olhos do outro. Vale a pena frisar aqui que rapport não advém da concordância, e sim quando assumimos uma segunda posição, procurando compreender o outro a partir do ponto de vista dele. Para explicar ainda melhor rapport, imagine um termômetro que vai de 0 a 10. O 0 representa uma relação fria, o 5 uma relação morna e o 10 representa a sedução. Nenhuma dessas posições é interessante para nós. Numa escala de 0 a 10, o rapport está no nível 8 da comunicação. Transformando isto em palavras, 8 aparece na posição confortavelmente quente. Há pouco eu disse que rapport não significa concordância. Talvez a melhor maneira de sistematizar este momento da comunicação técnica é o acompanhamento. O que acontece em grande parte da comunicação ineficaz é o hábito que grande parte das pessoas possuem de querer conduzir uma conversa sem antes acompanhar. Para nós aqui, acompanhar será sinônimo de espelhar. Grande parte da comunicação é o que chamamos de comunicação não verbal. Comunicação não verbal tem relação com a fisiologia, ou seja, com movimentos corporais. Espelhar é procurar produzir de forma confortável, reproduzir de maneira discreta, elegante, sutil, os elementos da fisiologia e do comportamento do outro, da fala do outro. Ou seja, contém elementos verbais e contém elementos não verbais. Alguns exemplos de espelhamento corporal são a postura, os gestos, os movimentos e algo muito poderoso, o acompanhamento e o espelhamento da respiração do outro. Elementos verbais que devem aparecer no rapport são as qualidades tonais da fala, o volume, a tonalidade, grave ou agudo, a velocidade e as pausas. As idiosincrasias também são elementos muito pessoais e, quando percebidos e utilizados, podem aprofundar o rapport. Idiosincrasias são os né, os os uma combinação perfeita de fisiologia, verbalizações associadas com estados emocionais, ou seja, participar deste momento com empatia causa um rapport muito profundo. O rapport pode ser completo, ou seja, reproduz a postura corporal como um todo. Pode ser parcial, ou seja, reflete apenas parte da fisiologia. Pode ser indireto ou cruzado. O paciente cruza os braços e você cruza as pernas, por exemplo. E a respiração você pode reproduzir com movimentos ritmados das suas mãos. Agora, da mesma forma que o rapport pode ser construído, ele também pode ser destruído. Portanto, fique atento na sua própria fisiologia, em especial nas expressões faciais. Cara fechada, pessimismo, ficar olhando no relógio ou atender o celular, estes comportamentos irão destruir todo o trabalho feito até aquele momento e você, inevitavelmente, irá perder uma oportunidade única de construir uma relação terapêutica realmente poderosa. Em contrapartida, o otimismo transmite confiança e sensação de poder. Tratar o outro pelo nome é respeitoso. O som mais lindo que alguém pode querer ouvir é o som do próprio nome sendo pronunciado. E a paciência é a virtude de quem sabe ouvir, pois quando alguém fala é porque quer ser escutado. Por fim, o sorriso é a chave universal para o rapport.
Uma frase que eu gosto muito de Mário Quintana é a seguinte: o sorriso enriquece o recebedor sem empobrecer o doador. Lembre-se, muitas histórias que você ouvirá no consultório e no ambiente de tratamento, seja ele qual for, nada terão a ver com a sua história de vida. Os valores das pessoas que você irá atender nem sempre serão compatíveis com os seus e tá tudo bem. Eu deixei uns links para vocês aqui, um link do meu site, onde você pode se cadastrar e receber informações sobre os meus cursos, e deixei um link de um vídeo do YouTube muito bacana sobre rapport. Aproveite! E para você que está iniciando suas atividades clínicas ou se aperfeiçoando em algo novo, não é necessário que você se identifique com o seu paciente para estabelecer uma relação profunda com ele. Aprenda a utilizar o rapport e faça isso tanto quanto puder em todos os momentos da sua vida. No posto de gasolina, na padaria, com seus amigos, com a sua família. Pois se importar verdadeiramente com o outro, mudará o estado interno do outro. E acredite, mudará o seu também. Um grande abraço e obrigado.